Então vamos lá, continuando, né, nosso estudo aqui. Falamos da alma, falamos de Deus, né, as questões filosóficas ali já postas, né? E aí trazendo até Jesus, a gente meio que traz isso bem claro, porque a ideia devocional, né, de que nós somos partes de Deus e essa parte tem uma relação de amor com o divino também, né? Então não é que nós somos Deus, a existência, nós somos partes dele e Deus abrange toda essa manifestação. E nós não unimos a ele, mas ele ainda continua sendo maior do que nós, ok? E ele aceita essa diversidade dentro dessa unidade que é ele, para que ele experiencie esse amor de diferentes maneiras, tá? Então vamos continuando. Então, qual que é a minha relação com Deus, né? Então, é, é aqui. Qual que é a minha relação com Deus? É o que a gente chama de Tadatma Sambandha, né? Beda Shashishnura Beda, a unidade essencial que permite e sustenta uma distinção real entre alma e Deus. É aquilo que a gente meio que está trazendo como conclusão lógica, né? Até com o próprio a experiência de Jesus, né? Nas Escrituras. Então, a alma nunca perde a sua individualidade. Ela é envolvida pela plenitude de Deus. A alma, então, existe uma unidade, né? Onde tudo é Deus, então o aspecto superior de Deus, o aspecto inferior de Deus, e Deus maior do que toda a criação, e Deus experiencia-se nessa unidade. Existe diversidades dentro dessa unidade, e cada unidade ela experiencia o amor divino, mas Deus continua sendo maior do que essas partes, ok? Ah, então, e os três princípios da relação, né? A Vyapya, Vyapaka. Então existe o permeador e o permeado, né? Então Deus é o permeador, nós somos o permeado. A Karya Karana, então a causa e o efeito. Então Deus é a causa, nós somos o efeito. E Sadharmya, a alma reflete as qualidades de Deus, ok? Então essa é a nossa relação com Deus. É uma relação de unidade, mas de unidade dentro dessa diversidade. Então existe uma Deus é maior do que essas almas. Existe uma relação entre alma e Deus, que é esse aspecto que a gente está vendo, né? Permeador e permeado, então Deus permeia a alma, a causa e efeito, né? Deus é a causa, nós somos o efeito, e a alma reflete as qualidades de Deus, né? Como espelho que a gente deu a ideia, né? No espelho eu trouxe o exemplo da alma, né? Do Diva para a gente entender isso, mas essa luz é uma luz que vem de Deus, fica claro. Aí a analogia, né? Então a onda e o oceano, né? Então a onda ela tem as mesmas qualidades do oceano. A água é salgada, ela cria-se uma forma separada, mas ela o oceano é maior do que ela, tá? Agora vamos lá, são partes da analogia, não é que, então depois a hora que a onda vai embora, a hora que a onda acaba, acabou tudo, virou tudo um oceano só. Ah, não é só essa analogia, entendeu? Essa analogia explica essa diferenciação de qualidade e quantidade. Então nós somos da mesma qualidade, mas a quantidade de Deus é maior do que nós. Mas não é só isso, tem mais coisas, tá? A, a música e o músico, né? Então, o músico, Deus, ele se deleita quando ele faz a música. Ele faz uma música e se deleita. E essa música surge de Deus. Tem a sua individualidade. Essa música surge de Deus, tem a sua individualidade. E carrega a alegria, carrega o sentimento do músico. Mas o músico, ele existe
independente da música, mais ou menos nesse sentido. A música ela é criada por Deus, né? Em, em termos místicos em geral, até se diz que cada alma tem um som próprio, um nome próprio. É uma música sonora de Deus também, né? Isso é bem bonito. E o anel e o ouro, né? Então, o ouro é aquilo do qual o anel é feito. Então, o anel dá forma a, ao ouro. Mas o anel, a, a essência dele é ouro. Mas ele tem uma forma. E essa forma é uma forma diferente, mas feita de ouro, né? Mais ou menos isso. Ok? Ah, então, essa é a minha relação com o divino, né? Que existe uma unidade, uma individualidade ao mesmo tempo. Então, dá-se a bava, né? O serviço, né? Então, a alma é uma serva de Deus. Ela anseia servir a Deus. Foi o que Jesus trouxe, né? Quer ser o maior, sirva aos outros, né? Pai, seja feita a tua vontade. Se colocando como um instrumento de Deus, né? Então, porque a natureza da alma é essa de serviço. E quando a gente fala em serviço, né, logo vem a ideia do serviço, escravidão, né, enfim. A gente tem muito essa ideia vinculada negativa à palavra do serviço, né? Mas é um serviço de ser da minha essência. Eu quero ajudar, eu quero colaborar, eu quero, né, usufruir disso. Não usufruir, mas você pode pensar no sentido dessa nossa mão, né? A minha mão. Então, a minha mão é uma parte do meu corpo. E se a minha mão quisesse fazer coisas sozinha, ela, enfim, causaria problemas e não estaria em harmonia comigo. Mas quando a mão me serve, ela torna o meu corpo feliz. E quando o meu corpo está feliz, ela experiencia a mesma felicidade do meu corpo, que ela está em harmonia. Ela serve o meu corpo, entende? Ah, Tadatma Anubhava, né? Experiência. Então, como a gente disse para vocês, essa fusão experiencial, onde o devoto se torna tão unido ao Senhor pelo seu amor, prema, né? Que as distinções se tornam imperceptíveis na experiência, embora a individualidade persista. Então, qual que é a minha relação com Deus? É uma Tadatma Anubhava, uma experiência de amor, aonde parece que eu me fundi, que eu me tornei um com ele, mas a minha individualidade ainda persiste. Porque sem individualidade não existe essa experiência, né? E aqui eles dão muito o exemplo do alimento, né? Inclusive, eu até comi um chocolate agora, então vamos falar de chocolate. Se a gente pudesse escolher entre ser um chocolate ou saborear um chocolate, qual que seria a nossa escolha? Eu, pelo menos, igual eu tive agora, seria saborear um chocolate. Tava muito gostoso. Então, saborear um chocolate é experienciar o amor. Então, para ter essa experiência, tem que ter essa individualidade ainda. Essa individualidade, ela existe dentro de Deus e é a individualidade eterna, ok? E essa individualidade experiencia essa fusão, esse amor, que na verdade é o próprio Deus também. Ah, então, sobre a minha relação, acho que está tranquilo aqui. A gente para e segue na nossa próxima aula.